Olá, amigas e amigos. Vamos mais uma vez, nesta oportunidade, falar sobre temas tão importantes que a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus nos proporciona. Hoje queremos conversar um pouquinho sobre o fenômeno da morte. Conversa que nos levará a compreender este fenômeno de forma natural e aí responder o que é morte com o conhecimento espírita, com o conhecimento do Evangelho. E perguntar-nos: será que podemos nos preparar para a morte? E se sim, como fazemos essa preparação? Então é disso que nós vamos tratar. Vamos lembrar de alguém que fez isso antes e conseguiu vencer a morte. Paulo, em carta aos Coríntios, expressou isso. Ele diz: morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Quem chega a dizer essas palavras que Paulo diz é alguém que já conseguiu vencer este movimento da vida que se chama morte. E ele, então, venceu também a morte. Mas morte é o tema. O que é morte? Perguntar-nos-ão os amigos e as amigas. Bom, para respondermos isso, vamos lembrar com a doutrina espírita que nós aprendemos que somos, quando encarnados, um ser triplo. Nós somos compostos de um corpo físico, de um corpo espiritual, que se chama perispírito, e de um ser imaterial, que nós não temos conhecimento como é, que se chama alma, que está fora da nossa alçada da terceira revelação. Sabemos apenas que é o sensório comune, que é a essência da vida, a alma. Então, quando nós utilizamos essas três partes, formando o triplo de um ser, nós podemos dizer claramente que a alma, quando está revestida pelo perispírito, ou seja, pelo corpo espiritual, nós chamamos essa alma de espírito. Quando ela está revestida também pelo corpo físico, nós chamamos de espírito encarnado. Ou, na linguagem de Allan Kardec, a alma é apenas um espírito encarnado. Então, a alma continua sendo a essência de tudo. E quando estamos revestidos da carne, somos um espírito, mas agora revestidos do que se chama carne. Mas, quando estamos desencarnados, nós dizemos que o espírito é apenas uma alma desencarnada. O que é isso? A essência, portanto, nós precisamos compreender, é a alma. Então, nós temos dois corpos, o corpo físico e o corpo espiritual. Com a morte física, a morte do corpo físico, nós perdemos o corpo físico, mas não perdemos o corpo espiritual que prossegue no mundo espiritual. Por isso, na questão 136A de O Livro dos Espíritos, nós vamos ouvir os benfeitores dizendo: a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. Então, o corpo físico tornou-se imprestável por uma razão ou outra, é como uma roupa velha que alguém que usava larga essa roupa velha e abandona essa roupa velha para buscar outra nova. E essa outra nova, quando ele volta para o mundo espiritual, é o seu próprio corpo espiritual. Então, em outras palavras, amigas e amigos, nós estamos falando que morte nada mais é do que sair de uma dimensão e ir para outra. Na verdade, sair da dimensão física e ir para a dimensão espiritual. É o oposto do que nós chamamos de nascimento, que é sair da dimensão espiritual, e a seta invertida indica que seria voltar para a dimensão física. Portanto, atenção, se para nós é morte, quando estamos no corpo físico, voltar para o mundo espiritual, para quem está no mundo espiritual, voltar para o corpo físico também é um tipo de morte, porque ele deixará o mundo para habitar outro. E aqui nós fazemos exatamente a compreensão de que isto é um fenômeno de mudança de dimensão. Quando estou na dimensão física, vibração bem mais lenta, largando o corpo, eu vou para a dimensão espiritual, dimensão bem mais acentuada. Isso é o fenômeno da morte. Portanto, nós precisamos agora compreender, e Allan Kardec nos proporcionou isso com esta pergunta: em que torna a alma no instante da morte? Ora, com esses apontamentos que fizemos, os benfeitores responderam exatamente o que agora examinamos. Volta a ser espírito.
isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Amigas e amigos, importante. Deixado momentaneamente significa que nossa verdadeira morada não é aqui no movimento da carne. Aqui são as experiências. Aqui seria como se fosse uma escola em que nós descemos para estudar, mas ao final do dia voltamos para os nossos lares. A morte, então, nessa significação, seria, depois de uma jornada na carne, um dia de escola na terra. Então, nada mais é do que mudar de volta para de onde viemos, o ato de morrer. Portanto, após a morte, nós voltamos o que sempre somos, espíritos, mas agora espíritos desencarnados e não mais espíritos encarnados. E aqui nós queremos fazer uma diferença que existe entre morte e desencarnação, porque muitas pessoas acham que uma vez que o corpo morreu, o espírito está liberto, e nem sempre isso acontece. Então aqui nós temos uma imagem de uma página do livro Voltei, do irmão Jacó, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Lá no capítulo 2, ele retrata a sua própria desencarnação. Aqui nós estamos vendo ele sentado junto da sua filha, à direita da imagem, onde ele está ali sendo amparado por ela. E, ao mesmo tempo, estamos vendo benfeitores, aqui no caso do Dr. Bezerra de Menezes e outro benfeitor, fazendo um passe magnético sobre sua cabeça. E, ao mesmo tempo, estamos vendo participantes do féretro, que são encarnados, e participantes dos féretros, que são desencarnados. E aqui o que nós estamos enxergando claramente é que existe uma ligação entre o corpo físico e o corpo que nós chamamos de espiritual, que é um corpo físico é uma réplica imperfeita do corpo espiritual. Portanto, aqui nós temos morte. O médico legista irá atestar o óbito, com certeza, não tem a menor dúvida disso. Mas aqui ainda não há desencarnação. Por quê? Porque o espírito ainda está vinculado ao corpo físico. Porém, depois dos passes magnéticos proporcionados pelos benfeitores, nós vamos ver que o benfeitor que fez isso, Bezerra de Menezes e outro, ajudou o nosso irmão a se desenlaçar. Portanto, não tem mais vínculo entre o corpo físico e o corpo espiritual. Agora, além de morto, ele está desencarnado, literalmente livre do corpo físico. Quando isso não acontece, nós ficamos presos aos movimentos que acontecem ao corpo. Se uma decomposição cadavérica se processa e ainda estamos ligados ao corpo, pode se ressentir sobre nós esse processo. Então, a desencarnação é a libertação completa do corpo. Agora, a pergunta que nos interessa nesse objeto de estudo de hoje: para onde vamos quando desencarnamos? Ora, diz André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, que, aliás, seria um livro muito bem recomendado para todos lerem, porque trata exatamente do assunto. Raramente encontramos, diz André, companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona. Ele estava se referindo ao umbral denso, imediatamente após a morte física. Então, ele está dizendo que todos nós permanecemos, ou quase todos nós, permanecemos, de certa forma, estonteados nos primeiros dias da desencarnação, meio que sem saber onde nós estamos. É o caso do nosso irmão Jacó, que aqui está amparado por sua filha, recebendo os ares. Essa morte aconteceu no Rio de Janeiro, recebendo os ares, então, marinhos que ajudam a sua recomposição. Veja que tem um amparo que esse irmão teve merecimento no seu processo desencarnatório. E ele disse, André Luiz, que se estivéssemos entregues à própria sorte, nós seríamos fatalmente agredidos pelas entidades perversas, porque o mundo é de expiações e provas, tanto na parte que nós estamos vivendo, que é a dimensão física, quanto na parte que nós não enxergamos, que é a dimensão espiritual. Então, eles estão lá, e se estivermos desprevenidos, poderemos ser objetos e ser agredidos por eles. Veja, André Luiz, que não estava preparado para a morte, que aqui sofreu muita tortura no mundo espiritual durante 8 anos, e inclusive torturas que ele mesmo provocava para si por seu despreparo. Se não acontecer de sermos agredidos, podemos correr o risco de sermos habilmente desviados por essas entidades do mal que podem nos levar para caminhos inferiores, como acontece, por exemplo, no livro Libertação, em que este homem que aparece na imagem em vermelho, ele fazia o recrutamento desses irmãos que não sabiam o que faziam e acabavam utilizando eles como obsessores comprados, poderíamos dizer assim. Então, nós temos riscos ao desencarnar e é importante estarmos convictos de que fizemos por merecer o amparo. Mas para onde vamos? Bom, no livro
da nossa querida Ergurina, chamada Cidade no Além, com o amparo do Chico Xavier, com o espírito André Luiz e Lúcius, que a acompanharam durante seus desdobramentos, ela conseguiu conceber como é imaginado aquilo que acontece acima aqui da crosta terrestre. Nós temos várias esferas que aqui se processam. Então, o mais próximo da crosta terrestre é um umbral denso. Então, atravessar esta região para acessar a nossa casa, a nossa morada, a nossa colônia, é uma situação perigosa, como nós veremos, ouvimos no livro Voltei. Quem tiver mais interesses poderá voltar ao livro e verificar que isso acontece com certa dificuldade. Mas há também um umbral menos pesado, mas ainda é um umbral que é médio, precisa ser atravessado também, se nós não estivermos ligados a ele, e um umbral mais superior, que é onde está na transição o nosso lar, que é uma cidade que ainda está no umbral, mas já na transição para a esfera seguinte, que é artes em geral, ou cultural e ciência. E depois, aquela que se chama esfera de amor fraterno universal. E, por fim, a última e mais elevada esfera do nosso planeta chama-se diretriz do planeta. Então, cada um de nós irá para alguma dessa esfera, segundo as nossas obras, conforme nos orienta Jesus. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo Dr. Bezerra de Menezes e outros benfeitores acompanhados de 15 desencarnantes que acabaram de desencarnar e estavam atravessando a zona umbralina. Por que eles não volitavam? Porque eles estavam exatamente com irmãos que não tinham ainda essa condição de volitar, estavam em processo de recém-nascimento para o mundo espiritual. Então, simbolizando a ponte que separa o umbral daquela que seria a sua morada, eles atravessam essa grande dificuldade de sair dessa zona densa. Mas o que acontece após a morte? Essa é a nossa interessante pergunta que nós vamos avaliar um pouquinho. Chama-se perturbação espiritual. Perturbação espiritual é um estado praticamente comum a todos nós, né? O que seria essa perturbação? Imagine que você está dormindo em algum lugar e alguém brincando com você transporta você sem que você perceba para um outro lugar que você nunca esteve, ou que você não conhece, ou que você não se lembra. E você, quando acorda, observa-se ao lado, não vê nada do que você tinha visto antes de dormir e você fica sem saber onde está. Mais ou menos essa imagem dá para ter uma ideia do que é perturbação espiritual. Por isso que Kardec perguntou, deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? E eles responderam a Kardec, consciência imediata não é bem o termo, ela fica em algum tempo em estado de perturbação, ou seja, ela não sabe direito o que está acontecendo, é isso comum, é isso natural. O que é incomum, o que não é natural, é a duração longa disso. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? E a resposta que obtivemos dos benfeitores, não, não, não. Depende da elevação moral de cada um de nós. Quanto mais elevado moralmente, maior vai ser a nossa libertação do veículo carnal. Menos perturbação, em outras palavras, teremos. Agora que nós temos as bases mínimas de conhecimento do processo, do fenômeno da morte, precisamos fazer algumas reflexões. E essas reflexões são interessantíssimas para nós que estamos encarnados, porque é uma preparação para a morte. É curioso, porque Humberto de Campos havia desencarnado há 20 anos, quando alguém, através de Chico Xavier, endereçou uma pergunta a ele sobre se nós poderíamos nos preparar para a morte. E Humberto de Campos tentou se esquivar, porque era uma situação complicada, falou, mesmo estando 20 anos aqui, eu ainda não me sinto completamente preparado para lhe responder essa pergunta. Mas, mesmo assim, ele deu algumas dicas que nós vamos compartilhar aqui conjuntamente conosco aqui. Vamos ver o que Humberto de Campos respondeu quando alguém lhe preparou, como se preparar para a morte. Diz ele, preliminarmente, admito, deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. Olha o problema do tal do mau hábito. Tem peso enorme no mundo espiritual. Olha o que ele diz. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Então, se nós temos um mau hábito cristalizado em nós, que nós temos, não cuidamos de remover enquanto estávamos encarnados, se atravessarmos a grande sombra, passando para o lado de lá com eles, diz ele, é uma praga tiranizante. Praga por quê? Porque muita gente atravessa com isso e muita gente sofre o império desse mau hábito em si mesmo. E aí ele dá algumas recomendações. Gente, olha que atenção. Olha o que ele diz.
comece a renovação dos seus costumes, pelo prato de cada dia. Como é, Humberto de Campos? Sim, está dizendo que o que você come é um dos tipos de hábitos que você vem nutrindo ao longo da sua existência carnal. E ele está dizendo para você, comece a renovação, se esses hábitos, obviamente, não estiverem adequados. E aí ele vai dizer assim, ó, diminua gradativamente, não faça isso de uma hora para outra, mas diminua gradativamente a volúpia. O que é a volúpia? É o desejo incontido, é aquilo que você quer fazer de forma incontida. Diminua essa volúpia de comer a carne dos animais. Olha só, ele não está dizendo para você parar de comer carne se você ama a carne, ele está dizendo para você comer o mínimo, o necessário para te atender às necessidades nutricionais. Mas ele está recomendando a você, vai diminuindo, diminuindo gradativamente, e se você conseguir, ainda nessa encarnação, se libertar desse hábito, que é um hábito muito longo de nossas existências pregressas, você atingirá um dos pontos necessários para o preparo para a partida do lado de lá. Ele diz que o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. E ele vai dizer por que, que é um cemitério na barriga. Porque o lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, diz ele, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, que eram os tamoios e os ciapós, que se devoravam uns aos outros. Ele está dizendo que é muito parecido àquele processo que fazíamos antes do que nós fazemos hoje com os animais. Então, é uma recomendação de um espírito, pessoal, que nós precisamos tomar cuidado com os nossos hábitos nesse sentido. Mas ele vai dizer mais ainda. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Por isso que é tiranizante, porque é uma obsessão sobre você mesmo. É a auto-obsessão que a gente acaba estabelecendo pelos hábitos perniciosos ou vícios. E ele diz, ele já estava há 20 anos no mundo espiritual. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa. Olha o aparentemente aqui, gente. Por fora, túmulos caiados. Por dentro, podridão. Muita gente, muitos de nós, aparenta primor. Mas, quando vamos olhar por dentro, a situação não é primorosa. Dispostas a trocar o céu, o próprio céu, pelo uísque aristocrático ou pela cachaça, a nossa cachaça brasileira. Gente, ele está dizendo que é uma pessoa que, de uma forma ou de outra, acaba se viciando por bebidas alcoólicas e, quando chega do lado de lá, sente tanta falta desse desejo que não pode ser satisfeito do lado de lá de maneira natural, que ele sofre ao ponto de querer trocar o céu por isso. E ele diz mais: tanto quanto lhe seja possível, recomenda ele, evite os abusos do fumo. Então, quem não dá conta ainda de abandonar o fumo, vai devagarzinho, gradativamente, evitando o uso excessivo dele, até um dia se libertar em definitivo. Sabe por quê? Porque diz ele que infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não tem cigarro do lado de lá, gente. Quem está viciado pela nicotina sofre movimentos muito difíceis para se satisfazerem. Quem assistiu aquele filme Ghost, do outro lado da vida, vai se lembrar daquele senhor que estava lá no metrô, ansiosíssimos por fumar um cigarro e não conseguia. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. O que ele está falando é da abstinência, que todo aquele que se encharcou desses narcóticos passam quando decidem-se por não mais usar estes narcóticos. Portanto, esse processo de abstinência, ele está recomendando a você, a mim, a quem precisar de fazer isso, aguente firme, porque você se beneficiará disso quando estiver do lado de lá. Ele diz que as vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Fica com o desejo incontido de usar aqueles narcóticos e fica na inércia porque não pode fazer nada, fica sem ação. E o sexo? Pergunta ele. Recomenda em seguida. Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa, diz ele, carregando consigo o inferno rotulado de amor. Amor entre aspas, porque, na verdade, não é amor, é muito mais baixo do que isso. E muita gente faz do sexo depravações que se chama de amor, mas que, no fundo,
são depravações diante da vida. Muito cuidado. Muita gente sofre do lado de lá por causa disso. E olha o que ele vai falar aqui agora. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, ele recomenda, meu filho, não adire doações, caso você esteja realmente inclinado a fazê-las. Ele não está dizendo para você fazer, mas se você já sente o desejo de ajudar seus irmãos de caminhada, e você tem mais do que você precisa, ele está dizendo para você, realmente, faça isso enquanto você está encarnado. Porque depois de desencarnado, além de você não poder fazer, você vai ver como tem problemas que nós iremos perceber aqui. Ele diz que grandes homens, que admirávamos no mundo pela habilidade e o poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, depois de desencarnados, é claro, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheques. Gente, não tem recursos financeiros como tem aqui. Uma pessoa que está presa a esses valores materiais, não consegue se desvencilhar deles, sofre demais por ter preferido o mamão a Deus. E olha que atenção ele pede a você. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Minhas amigas e meus amigos, quantas brigas ferrenhas, até gerando assassinatos, nós temos em seios familiares por causa de uma herança que não foi previamente dividida em um testamento. Muita atenção a isso, você que é portador destas riquezas. Sobretudo, recomenda ele, sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Tem muita gente que diz que ama, mas muitas vezes esse amor torna-se egóico, porque a criatura quer o amor só para si, e esse amor, portanto, é entre aspas. Ele diz para nós não nos apegarmos. Quem ama, liberta. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação. O que é com moderação que ele está chamando a atenção? Exatamente, não com apego. Na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Então, muitos de nós impõem a nossa vontade enquanto está aqui, e os outros que estão conosco, muitas vezes em forma de dependência, aceitam. Mas uma vez que partamos, farão o que bem entendem. E muitas vezes, mesmo respeitando a nossa memória, estarão em desacordo com a nossa vontade. E isso chega a nós, do lado de lá. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, de uma qualquer que seja a escola que você abraçou, escola religiosa, ele recomenda: viva de acordo com os preceitos que abraça. Ou seja, se a escola religiosa diz para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu preciso abraçar isso, não importa qual escola religiosa onde eu estou. Porque ele diz que é horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho, sem equilibrar-se dentro dele. Lembremos de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu não cumpro esse caminho que ele se ofereceu a nós outros, eu me desequilibro muito, de forma muito incisiva, do lado de lá. E ele recomenda: faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Gente, quando nós lembramos de Chico Xavier produzindo aquelas cartas de filhos para as mães desesperadas que iam buscá-lo, só livros que tiveram cartas publicadas são 52 que nós conhecemos, sem falar outras tantas cartas que os seus portadores não permitiram que fossem publicadas. Lá são 52 livros que têm casos, e há uma coisa quase sempre comum a todas elas. Sabe qual é? Eles dizem assim: mamãe, papai, façam o bem que vocês puderem aí, porque quando a gente chega de cá, é que a gente percebe como a razão de ser da gente é fazer o bem. Então, eles tentam acordar os pais para que eles possam fazer o bem, porque essa é a essência da criatura de Deus. Mas nós não podemos pensar que fazer o bem nós vamos agradar todo mundo. Não vamos. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Sabe por quê? Porque ele diz assim: ó, convença-se de que você não experimenta simpatia por determinadas criaturas. Assim como você não experimenta, há muita gente que não suporta você com muito esforço. Então, assim como a gente tem naturalmente, e a gente às vezes não entende por que certas antipatias,
existem outros que também terão sobre nós. Mas é importante a gente observar aqui de que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas nós temos que fazer um esforço tremendo para não desagradar ninguém. Isso nós temos que nos olhar. Nós não podemos evitar de ter inimigos, mas não podemos ser inimigos de ninguém. Temos que nos esforçar para sermos amigos de todos. Por essa razão, disse ele, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Alguém não gostou da sua atitude no bem, achou que você está querendo se mostrar, mas você sabe na sua intimidade que você está fazendo o seu melhor? Sorria e deixe passar. Como uma folha que passa por você, toca e segue o caminho dela. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. Sabe por quê? Jesus chegou a dizer isso a nós outros. Meu pai trabalha sempre e eu trabalho também. Sabe por que isso é importante, gente? Isso é Olha, é como se fosse uma carta de alforria que a gente leva para o mundo espiritual quando a gente trabalha incessantemente. Sabe por quê? Porque o serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Quando chegamos do lado de lá e percebemos que não fizemos tudo como gostaríamos de ter feito ou não demos conta de fazer, o trabalho alivia, dilui um pouco essas mágoas que ainda carreguemos em nós. E ele diz mais: ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Nós temos deveres para com o pai, nós temos deveres para com a família, nós temos deveres para com a sociedade. Cumpramos. Vamos dar a César o que é de César e vamos dar a Deus o que é de Deus, conforme nos recomendou Jesus. E aí, amigas e amigos, ele fecha dizendo que não pôde falar tudo, aquilo era o que era possível ele falar, mas com o que ele falou, nós teríamos elementos seguros para nos preparar para a morte. Mas, gente, amigas, amigos, no próprio Livro dos Espíritos, nós temos o resumo disso, que agora nos trouxe amigavelmente, de forma muito amorosa, o nosso Humberto de Campos. Tem uma pergunta que Allan Kardec fez sobre isso, que vai mostrar que nós temos que ter duas conquistas, o amor e o conhecimento. Kardec perguntou aos benfeitores: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação que nós vamos ter que passar? E a resposta deles é óbvia. A resposta deles é óbvia. Influência muito grande. Por quê? Porque o Espírito já compreendia de antemão esta situação. Então, o Espírito já sabia que ia fazer essa viagem, já conhecia os meandros possíveis dessa viagem. É como alguém que vai viajar para um país que nunca foi, estuda antecipadamente esse país, estuda os seus costumes, estuda tudo que ali existe, que é possível de ser estudado, e se prepara. Quando chegar lá, não terá grandes surpresas, ou terá alguns pequenos contratempos que não foi possível estudar quando ele estava antes no seu país de origem. Aqui eles estão dizendo a mesma coisa. Se você sabe o que vai acontecer do lado de lá, você já está fazendo uma viagem muito mais preparada. Agora, atenção, isso aqui não é o mais importante. E o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Então, a instrução, a educação, a preparação com o intelecto é importante porque nós nos situaremos melhor na nova realidade em que estaremos inseridos. Porém, os espíritos responderam a Allan Kardec nessa questão 165. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, você pode não saber nada dessas coisas do mundo espiritual. Você pode não ter tido a oportunidade de conhecer isso, como a professorinha do livro Voltei, que foi a única que dedicou a sua vida inteira ao outro, apagou a sua própria vida para que outras vidas acontecessem. Ela não tinha conhecimentos porque não teve tempo para estudar, porque todo o tempo dela ela dedicou para o outro. Mas ela foi ciceronada, ela foi acompanhada pelos que sabiam. Então, se nós não tivéssemos tido a oportunidade de saber, não é o caso mais que nós estamos sabendo agora, nós teríamos o amparo dos nossos benfeitores se nós tivéssemos dedicado à prática do bem e se nós trouxermos a nossa consciência sem nenhum complexo de culpa. Por isso que o Espírito de Verdade diz: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. O amor, minha irmã, o amor, meu irmão, cobre a multidão de pecados, nos prepara para todos os enfrentamentos naturais. Por isso, disse Kardec no livro O Céu e o Inferno, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa,
mais ou menos agradável ou dolorosa. A cada um, segundo suas obras, nós aprendemos no Evangelho. Jesus contou uma passagem de um homem que se preocupava só com as coisas daqui, e essa passagem nós conhecemos, né, como aquele que entesoura na terra. E chega um momento, depois dessa passagem, cada um pode depois examiná-la no capítulo 12, em que ele diz, Jesus, que Deus aparece para ele e diz assim, insensato, louco, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. Ou seja, ele vai desencarnar. Naquela mesma noite em que ele estava cogitando construir celeiros maiores, guardar toda a riqueza dele e ficar sem fazer nada, só gozando a vida. E aí o que acontece? Aparece Deus. A sua alma será reclamada essa noite mesmo. E as coisas que você acumulou, meu filho, de quem serão? Porque não serão suas. Não serão mais essas coisas suas. Elas serão de quem? Então vejamos que Jesus está nos ensinando que as coisas da terra a traça corrói, o ladrão mina e rouba, mas as coisas do céu, elas vão conosco. Por isso, ele diz, assim acontece aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Minhas amigas e meus amigos, esperamos ter contribuído com cada um de nós para que nós observemos melhor como estamos vivendo, para que no momento de fazer a transição para o mundo espiritual de onde procedemos, possamos fazer essa transição, fazer essa passagem com suavidade, como a luz de um lampião que se apaga naturalmente por falta de combustível, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, porque então estaremos agradavelmente interrompendo a nossa experiência na escola terrena. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.